Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje, para compreender melhor sobre corrupção eleitoral. Conosco estão aqui para debater sobre o tema o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, Dr. Diogo Cruvinel, e o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Adriano Cardoso, que também é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. É um enorme prazer para nós recebê-los aqui para falar de um tema tão palpitante e tão atual, não é isso? A Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral instalaram, no início deste ano, comitês em todos os municípios brasileiros para fiscalizar, conscientizar e receber denúncias de cidadãos sobre irregularidades no financiamento de campanhas nas eleições deste ano. Você sabe o que significa corrupção eleitoral? É sobre isso que vamos falar no Conversando Direito. Mas antes de entrarmos no tema corrupção eleitoral, eu acho importante as pessoas compreenderem como é o sistema de controle das eleições através dos tribunais regionais eleitorais. Eu gostaria que o doutor Diogo desse uma visão para as pessoas de como funciona o Tribunal Regional Eleitoral e qual o seu papel nas eleições. Bom, a Justiça Eleitoral, ela é um ramo do Poder Judiciário que foi criado em 1932, justamente com o objetivo de acabar com essa interferência tão maléfica da corrupção entre aqueles que estão disputando os cargos eletivos e os eleitores. Então, trazer para um ramo especializado da Justiça juízes com atribuições exclusivas para julgar questões relativas às eleições, isso tornou esse procedimento de fiscalização, de controle e até de punição muito mais célere e eficaz. Entendi. Doutor Adriano, o senhor é um especialista em direito eleitoral. Qual o papel do advogado perante a Justiça Eleitoral? Primeiro, eu acho que nenhum candidato deve se aventurar a ser candidato a um cargo eletivo no nosso país sem o acompanhamento de um bom advogado. Primeiro, porque as eleições, cada vez mais, elas estão ficando judicializadas, motivo pelo qual é muito importante que um advogado que tenha conhecimento deste setor do direito possa dar uma assessoria mínima que seja a qualquer candidato, seja ele a cargo eletivo de vereança, de prefeito, de governador, etc. e tal. Mas o fato é que ele tem que estar bem acompanhado e, para a advocacia eleitoral, acaba sendo um nicho ainda pouco explorado. É um nicho que ainda tem muito o que se explorar. Nós temos hoje poucos advogados eleitoralistas em Minas, em Belo Horizonte, talvez até no país. Então, os colegas que estiverem nos assistindo, atentem-se a este importante ramo do direito. Eu acho que um candidato que se preocupa em conhecer essas normas, em buscar um advogado para orientá-lo, evita riscos, não é? E problemas com a justiça, não é isso, doutor Adriano? Assim, tão importante quanto, naturalmente, ganhar as eleições é permanecer no cargo para o qual foi eleito. E o que nós temos visto é que nem sempre os candidatos têm essa devida atenção e, às vezes, até se saem bem das urnas, no entanto, eles acabam não conseguindo cumprir o seu mandato porque não conseguiu cumprir bem o que determina a legislação eleitoral. Então, mais uma vez, é importante ressaltar a importância do advogado eleitoralista que conheça minimamente da legislação eleitoral para acompanhar as eleições com o candidato. Pois é. Doutor Diogo, vamos falar sobre as eleições deste ano. Gostaria que o senhor falasse qual o tipo de eleição ocorrerá, quais os cargos serão disputados. Bom, esse ano de eleições municipais, os cargos em disputa são de prefeito, vice-prefeito e vereador. Lembrando que o eleitor, ele vota apenas 2 vezes, porque os cargos de prefeito e vice-prefeito, eles compõem uma única chapa. Então, não é possível votar distintamente para prefeito e vice-prefeito. Então, o eleitor, ele vota uma vez para esses cargos de prefeito e vice-prefeito e outra vez para o cargo de vereador. Bom, qual a data dessa eleição e se haverá segundo turno? Olha só, as eleições, elas são sempre realizadas no primeiro domingo de outubro do ano das eleições e, se houver a necessidade de um segundo turno, no último domingo de outubro do ano das eleições. Então, as regras para a eleição de prefeito nas eleições municipais são 2.
A primeira delas aplicável aos municípios com até 200 mil eleitores. A regra é muito simples. Aquele candidato a prefeito mais votado nesses municípios é eleito. A segunda regra, ela é aplicável aos municípios maiores, aos municípios com mais de 200 mil eleitores. Nesse caso, a legislação eleitoral diz que o candidato, para ser eleito, ele tem que conseguir mais da metade dos votos válidos naquele município. Se nenhum candidato alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, então é realizado um segundo turno de votação com os dois candidatos mais votados do primeiro turno. E aí, esse segundo turno realizado no último domingo do mês de outubro. Certo. Doutor Adriano, eu gosto de dizer que o ápice do exercício da cidadania é o voto, é quando você escolhe o seu representante. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre como é o brasileiro no exercício da cidadania do voto, se ele se prepara para praticar esse ato, se ele busca orientação, se ele se instrui, ou o senhor acha que a gente ainda precisa caminhar para chegar ao ponto em que o voto é de fato levado muito a sério pelo brasileiro? Olha, é importante ponderar que mesmo o voto sendo obrigatório, eu acho que o brasileiro, ele cada vez mais se sente protagonista da cena política. E cada vez que há um movimento de mudança na legislação eleitoral, mais protagonismo o eleitor ganha. Tempos atrás nós tínhamos a absurda hipótese de eventual compra de votos que, graças a Deus, vem desaparecendo da cena política. Isso porque o eleitor está se conscientizando cada vez mais. Ele está trabalhando com a perspectiva que o voto não tem preço, tem apenas consequência. De modo que acho que cada brasileiro, né, cada eleitor a partir dos 16 anos, ele tem se conscientizado cada vez mais do seu importante papel na democracia do nosso país. Então, tenho comigo que o eleitor ele está assumindo cada vez mais esse papel de protagonista da cena política. O Tribunal Eleitoral tem um papel pedagógico nessa orientação ao eleitor? Evidentemente, não é uma orientação política, mas para o exercício da cidadania de forma saudável e independente? Sim, claro. A Justiça Eleitoral, por meio dos TREs em todos os estados e também do TSE, divulga e realiza vários eventos, como seminários, congressos, visando orientar não só os candidatos, mas também os eleitores, justamente do que o doutor Adriano disse aqui muito bem. O voto ele tem consequências, então o eleitor ele tem um papel fundamental como um dos atores da eleição, justamente para, de forma consciente, fazer a sua escolha com base não só na sua ideologia política, mas também na trajetória dos candidatos. É isso mesmo. Doutor Adriano, nós estamos passando por um momento difícil da vida política brasileira, em que estamos aí observando uma série de atos de corrupção eleitoral que estão sendo desvendados. Eu queria que o senhor explicasse às pessoas o que é a corrupção eleitoral. Olha, o Código Eleitoral ele vem trazendo alguns atos que, se praticados, eles são tipificados como crimes eleitorais, caracterizando, portanto, a corrupção eleitoral. Mas, basicamente, de uma forma mais simples para que o nosso telespectador nos entenda, qualquer gesto que influencia ilicitamente no voto do eleitor, isso pode caracterizar algum ato de corrupção eleitoral. Por exemplo, o eleitor ele tem a liberdade de escolher no candidato em que deve votar ou que vai votar. No entanto, se o candidato de alguma forma influencia ilicitamente nesse voto, sem que seja com uma persuasão retórica de convencimento, naturalmente vai se caracterizar uma corrupção eleitoral. É importante também deixar claro que, no meu ponto de vista, pelo menos, o que mais propiciava a corrupção eleitoral era o financiamento por empresas de campanhas políticas. Porque, usando aqui um ditado popular, não tem almoço gratuito. As empresas que financiavam as campanhas eleitorais de forma milionária normalmente cobravam a sua fatura. E isso, infelizmente... Um preço bem mais alto. Justamente. E isso dava lugar para, no mínimo, troca de favores que não eram, no mínimo, moral para a democracia brasileira. Doutor Diogo, e a punição para essas pessoas que praticam o crime eleitoral?
Esse crime eleitoral, como o doutor Adriano mencionou, ele está tipificado no Código Eleitoral, algumas condutas tanto para os candidatos, mas é bom lembrar que o eleitor ele também pode ser punido pela corrupção eleitoral. Então, da parte do candidato, se ele der, oferecer ou mesmo prometer qualquer vantagem em troca do voto do eleitor, ele fica sujeito a uma pena restritiva de liberdade, a prisão por até 4 anos, mais uma multa de 5 a 15 dias multa, né? E o eleitor, se ele solicitar ao candidato essa vantagem em troca de seu voto, ou se ele receber essa vantagem, ele também fica sujeito às mesmas punições. Para o candidato, existem repercussões também na esfera política dele, porque além de ter o seu registro ou o seu diploma cassados, caso comprovado essa corrupção eleitoral, ele fica também inelegível pelo prazo de 8 anos, ou seja, nos 8 anos seguintes, ele fica fora da vida política. E talvez essa seja uma punição para um político pior até do que uma multa, por exemplo, né? Então, ser afastado da vida política, para ele, tem uma consequência muito mais pesada. Pois é. Nós estamos vendo, doutor Adriano, um movimento, digamos assim, suprapartidário de combate à corrupção eleitoral, que foi instaurado pela OAB, CNBB, que tem o objetivo de criar nos municípios brasileiros comitês para que haja denúncia de corrupção eleitoral. Eu pergunto, já é uma realidade? E mais do que isso, será que efetivamente vai dar certo? Pois bem, a OAB Nacional, junto com outras entidades civis da nossa sociedade, foi para as ruas e convocou o seu exército. A OAB no Brasil, nós temos mais de 1.300 subseções e todas essas subseções elas se portarão como entidade recebedora de denúncias contra eventuais crimes eleitorais, contra eventuais abusos de poder político, abusos de poder econômico, para que nós encaminhemos para as autoridades competentes para averiguações. Então, já é uma realidade, a OAB Nacional, bem como a OAB Minas, já lançaram os movimentos chamados Comitê contra o Caixa 2. Então, nós acreditamos muito que o eleitor terá onde oferecer a sua denúncia. E nós também acreditamos, estamos em parceria constante com os TREs, com o Ministério Público Eleitoral, para que nós consigamos ter eleições limpas. Este é o grande papel que a Ordem vem prestando à sociedade brasileira, através das suas várias subseções espalhadas pelo país inteiro. Em Minas Gerais, somos mais de 200 subseções. E em cada dessas subseções, teremos um comitê para receber denúncias contra o Caixa 2, principalmente. Inclusive anônimas, denúncias anônimas, doutor Adriano? Nós garantiremos o anonimato, né? No entanto, a denúncia, ela tem que, o denunciante tem que se identificar, pelo menos perante ao órgão para o qual ele está oferecendo denúncia. Agora, nós iremos garantir o anonimato, assim como acontece também com o Ministério Público Eleitoral. Ok. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já falando sobre esse tema. Fique conosco daqui a pouco.